Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. A gente vai começar a nossa reunião pública de hoje de maneira online, que é a maneira mais segura que a gente tem para realizar esse tipo de atividade. Gostaríamos de pedir que os irmãos possam estar nesse momento elevando o seu pensamento a Deus, para que a gente fique numa vibração positiva, para que a gente possa emanar as melhores energias possíveis para os nossos irmãos que estão no trabalho, né? Que estão no trabalho de acolhida, de assistência, sejam os encarnados ou desencarnados, e que precisam tanto das nossas vibrações. O tema que a gente foi colocado para discutir um pouco hoje seria sobre as mulheres e o papel da mulher no Evangelho, né? E a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Desse ponto de vista da mulher em sociedade, do papel da mulher na sociedade, e fazer um link de como isso é dentro da doutrina espírita, de como o papel da mulher aparece, né, nos nossos livros da doutrina espírita, e é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? Então, para a gente fazer uma contextualização, principalmente sobre o Evangelho de Jesus Cristo, a gente precisa entender de que tempo histórico a gente está falando. A gente precisa contextualizar aquele tempo e aquele espaço em que Jesus viveu, aquela sociedade que Jesus viveu e de que maneira a mulher era vista naquela sociedade. Então, naquele tempo, a gente tinha muito claro, muito evidente que havia uma exclusão da mulher da vida pública, né? Então, a mulher ela não era permitida de participar dos espaços públicos, de discussão, de resolução, né, da vida pública. Além disso, além de não ter voz, a mulher era tratada com total desconsideração, né? Era um ser de segundo valor, né? Dentro da organização social da época, a mulher não era vista com o mesmo valor, com os mesmos direitos adquiridos que o homem, né? Inclusive, a gente tem esses episódios, né, no Evangelho, inclusive de apedrejamento de mulheres em praça pública. Naquele tempo de Jesus, eram comuns esses episódios das mulheres estarem sendo apedrejadas por uma série de questões que eram tidas à época como crimes, como violações ao sistema legislativo da época e que condenavam essas mulheres ao apedrejamento. Inclusive também com mutilações, né? Então, assim, era um comportamento bárbaros que as mulheres eram submetidas naquela época. O que ocorre, que a gente precisa refletir, é que esses comportamentos ainda existem, né? A gente faz essa contextualização do tempo de Jesus Cristo, mas a gente vê que ao longo de 2000 anos, 2020 anos que a gente está, ainda as mulheres são tratadas como seres de segundo valor, né? Seres que não têm o mesmo valor que os homens. Inclusive do ponto de vista das agressões, das mutilações, dos apedrejamentos. Ainda são comuns em vários países, né? E óbvio que a gente tem que contextualizar que não são só países muito distantes, não países que são lá no Oriente e tudo mais. A gente fala das nossas realidades aqui, realidade Brasil, realidade Piauí, realidade Parnaíba. As mulheres ainda são muito agredidas por serem mulheres, né? E aí a gente precisa ver que esses índices de violência doméstica e familiar contra a mulher, infelizmente, são crescentes, né? E isso precisa ser contextualizado, né? Então não é eu tô querendo dizer porque eu acho isso, né? Eu sou profissional, eu trabalho na área, trabalho no sistema de justiça que trabalha com essa temática de assistência à mulher vítima de violência, e são as pesquisas científicas que apontam. E nós espíritas, a gente sabe que os nossos saberes, né, eles têm que se balizar na ciência, né? Então, muito do que a gente discute, é por isso que a nossa doutrina, ela é também ciência, ela é também filosofia, para além de ser religião, porque a gente tem esse compromisso, né, de balizar, de valorizar a ciência. E as pesquisas científicas apontam que a maior parte das mulheres no Brasil que são assassinadas dentro de casa. E a maior parte dos homens que são assassinados no ambiente da rua. E isso não sou eu que estou falando. Isso é uma pesquisa chamada Diagnóstico da Violência no Brasil, que aponta esses dados, né? Então, em torno de 60% das mulheres mortas são mortas dentro de casa. E outro dado, a maior parte dessas mulheres são assassinadas por pessoas do seu convívio social e afetivo.
Então, enquanto os homens que são assassinados por pessoas que eles nem conheciam e acabou se envolvendo em acidente de trânsito, ou alguma briga na rua, alguma briga numa festa, uma pessoa que ele não tinha nenhuma relação de afeto, intimidade, as mulheres ao contrário. Elas são assassinadas pelos maridos, pelos ex-maridos, pelos namorados, pelos ex-namorados, pelo pai, pelo irmão, por questões machistas, por questões de ordem patriarcal. Então, isso precisa ser discutido, isso precisa ficar bem claro quando a gente vai analisar o fenômeno da violência contra a mulher e de que maneira a mulher é tratada em sociedade, né? Então, vamos conversar um pouco para isso. A questão da discussão do valor da mulher em sociedade é transversal, não é? A gente não está falando só do ponto de vista da violência contra a mulher, mas, por exemplo, também da questão salarial, né? Então, as mulheres não ganham o mesmo tanto que os homens, inclusive, muitas vezes, em situações iguais, ocupando o mesmo cargo. Não são comuns, por exemplo, os casos que a gente vê de atrizes de Hollywood, por exemplo, que elas estão como protagonistas no mesmo papel, tem um outro homem que também é protagonista, às vezes esse homem vai ganhar 2 vezes mais do que essa atriz, simplesmente pelo fato dele ser homem e ela ser mulher, né? A gente tem outros N casos que a gente pode citar, professores. Eu conheço algumas instituições de ensino que ocupando o mesmo quadro, professores da mesma disciplina. O professor X ganha 2X e a professora ganha X, sabe? Simplesmente porque ele é homem e ela é mulher. Então a gente pode citar infinitos exemplos de situações em que as mulheres ganham menos do que os homens. Então a desigualdade é para além da questão da violência, é também a questão da desigualdade financeira. As mulheres ganham menos que os homens. Outra desigualdade, a desigualdade do trabalho doméstico. As mulheres, elas fazem mais trabalho doméstico do que os homens e isso gera uma sobrecarga. Então, as mulheres, elas ainda colocam a questão de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, às vezes do trabalho, de tentar arrumar uma renda meio que informal, porque às vezes o único jeito que dá, porque tem que acumular com o cuidado da casa e dos filhos. Então, é uma renda que ela é uma renda insegura, é uma renda que não é estável da maioria das mulheres, então ainda tem que lidar com essa insegurança. Além de sermos tratadas como um objeto sexual. Então, muitas mulheres não são vistas como pessoas, como seres com sentimentos, com vontades, né? São vistas como meros objetos sexuais dos seus parceiros, né? E que é nossa obrigação. Então, a gente tem que aceitar a traição, a gente tem que aceitar a violência, a gente tem que aceitar ser tratada como coisa sem valor, porque é nossa obrigação, porque somos mulheres. Ao longo da história, foi isso que nos foi ensinado, não é? Então, vamos contextualizar. Naquela época de Jesus, como era essa situação? Era ainda pior do que o que é hoje, né? As mulheres não eram nem citadas. Então, por isso, às vezes, no Evangelho, a gente não tem tantas citações às figuras femininas, enquanto temos as figuras masculinas. Porque era a organização social da época, né? Que colocava que as mulheres, elas tinham muito mais o ambiente da casa, o ambiente do cuidado, e que aos homens ficava o ambiente da rua, dos ensinamentos, da pregação, da vivência coletiva e comunitária, que as mulheres não. No texto que eu estou usando como referência, coloca que as mulheres sequer tinham seu nome citado nessas escritas do Evangelho. E os destaques eram apenas aos feitos masculinos. Somente os feitos masculinos mereciam ser citados, serem colocados em destaque, né? A mulher era sempre relegada a um plano inferior. As poucas passagens onde a mulher aparece permitem que sejam identificadas pela situação em que se deu encontro com Jesus. Então, as poucas passagens que realmente aparecem no Evangelho são aquelas em que elas tiveram contato com Jesus diretamente, como Maria, mãe de Tiago Menor, Salomé, mãe de João e Tiago Menor, primos de Jesus, e algumas anônimas, que não tiveram nem nome, mas que eram citadas, como, por exemplo, a mulher samaritana, a viúva de Naim, a adúltera, a hemorroísa, a mulher de Tiro-Sidom, a filha de Jairo, a sogra de Pedro, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, Joana, esposa de Cusa. E essas eram as mulheres que mais apareceram em diálogos diretos com Jesus Cristo. Mas certamente não foram somente essas mulheres que Jesus socorreu. Mulheres desorientadas, mulheres aflitas, mães, viúvas desamparadas, meninas órfãs procuravam refúgio, consolo e orientação em Jesus. E a gente sabe que Jesus, sendo todo bondade, sendo todo justiça, sendo todo acolhimento, certamente acolheu essas mulheres, certamente ouviu essas mulheres, certamente esteve com essas mulheres,
mas na escrita do Evangelho, muitos desses atendimentos que Jesus fez às mulheres não apareceram, porque na organização social da época não era valorizado aquele contato com mulheres, né? Então eram bem mais colocados em destaque os contatos com os homens e os contatos com as mulheres colocados em segundo plano e ao mesmo nem deveriam ser citados. Os evangelhos afirmam que muitas mulheres seguiam Jesus em suas andanças pela Galileia e auxiliavam com seus recursos e comprar mantimentos para auxílio aos necessitados. Por isso, pais e maridos consideravam que Jesus as havia enfeitiçado e derramavam sua indignação e ódio com ele. A gente sabe que Jesus Cristo foi uma figura extremamente perseguida em sua época, né? E esse ainda era mais um motivo, né? Como algumas mulheres percebiam em Jesus essa figura de filho de Deus, de toda bondade, de toda justiça, elas queriam ajudar Jesus, queriam colaborar na tarefa de Jesus. E muitos maridos ficavam enciumados com toda essa dedicação dessas mulheres. E aí geravam mais perseguição, mais ódio com relação a Jesus Cristo, por causa dessa atenção que Jesus dava às mulheres, né, em sua época. Muitas mulheres passaram a seguir os seus ensinamentos de Jesus Cristo, sem abandonarem os seus compromissos familiares, sofrendo em silêncio a incompreensão alheia e as humilhações a que estavam sujeitas. Então, elas seguiam Jesus, elas partilhavam do que Jesus pregava, elas confiavam em Jesus, mas dentro do seu ambiente doméstico, muitas delas eram perseguidas pela sua crença, eram perseguidas pela sua vontade de seguir Jesus Cristo, né? Então, muitas delas sofriam caladas, né? Muitas humilhações, muitas violências verbais, muitas violências físicas, diante da sua crença, da sua fé em Jesus, da sua vontade de ajudar Jesus. Ansiando por uma vida mais espiritualizada, Jesus as encantava, já que entendia profundamente a psicologia feminina e as orientava sempre com amor e sabedoria. Então Jesus conseguia entender as mulheres. Então perceba que num ambiente em que a mulher não podia falar, se falasse, ia ser tratada com toda a grosseria, com toda a violência. Encontrar uma figura que não só as ouvia, como as ouvia com amor, ouvia com acolhimento, ouvia com ternura. Então, assim, essas mulheres realmente se sentiam importantes, se sentiam gente, coisa que elas não eram tratadas até então pelas outras pessoas, pelos outros homens. Então, quando viu na figura de Jesus, essa figura de acolhimento, essa figura de cuidado, muitas dessas mulheres se colocavam à disposição de Jesus Cristo para trabalhar na sua obra, para ajudar com mantimentos, para ajudar os mais necessitados, porque finalmente estavam sendo tratadas como pessoas, né? E quais são essas mulheres que a gente vê pelo caminho de Jesus Cristo? Sempre que a comitiva se aproximava de alguma paragem, as mulheres chegavam primeiro, a fim de preparar o repouso do Senhor. Organizavam o caminho das caravanas e ofereciam préstimos financeiros. Então, as mulheres, por serem muito mais envolvidas nessa questão do cuidado, da organização doméstica e familiar, quando Jesus ia passando com as suas caravanas pelas cidades, geralmente eram as mulheres que se colocavam para acolher, para fornecer um alimento, para fornecer um cobertor, um outro item de necessidade. Então eram as mulheres que se colocavam nesse papel de assistência de Jesus, quando a sua comitiva passava pelas cidades, esse cuidado era prestado por mulheres. Jesus e os apóstolos foram chamados pela palavra: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Elas, as servidoras fiéis, foram convocadas pelo olhar. Então, quando Jesus tinha que dizer para os homens, com todas as letras, com todas as palavras, que eles precisavam seguir Jesus Cristo, para as mulheres ele não precisou dizer isso. Com as suas atitudes, com o seu olhar, com a sua afabilidade, com o seu acolhimento, Jesus foi conquistando as mulheres, foi trazendo as mulheres para o lado do seu evangelho, da sua prática, né, com os seus ensinamentos, com as suas atitudes, foi que Jesus foi colocando para as mulheres que ele merecia ser seguido, né? Numa época em que as mulheres eram geralmente tratadas como inferiores, o Evangelho de João revela que Jesus Cristo tratava as mulheres com compaixão e com respeito. Jesus Cristo foi o maior defensor do sexo feminino no mundo. Então, Jesus Cristo é uma figura, a gente não tem nem palavras assim para dizer, mas é uma figura que realmente entendeu as mulheres, defendeu as mulheres,
conheceu as mulheres, acolheu as mulheres, né? Mesmo numa sociedade extremamente machista, mesmo numa sociedade extremamente patriarcal, que colocava as mulheres num papel de desvalorização total, Jesus foi nessa contramão. Jesus valorizou, Jesus ouviu, Jesus cuidou, Jesus acolheu as mulheres. A gente tem diversas passagens no seu evangelho que colocam isso. E a gente sabe que isso aconteceu, que Jesus realmente acolheu as mulheres. João, o evangelista, inclusive, destaca a compreensão que Jesus tinha das diversas circunstâncias da vida delas e registra as bênçãos que cada mulher recebeu por sua fé em Jesus Cristo. Então a gente consegue perceber, mesmo com a dificuldade do registro da presença das mulheres, mesmo com essa dificuldade, que houve vários episódios em que Jesus prontamente acolheu, ouviu e cuidou das mulheres, né? Os homens daquele tempo, do tempo de Jesus, consideravam as mulheres como perturbadas ou loucas, as mulheres que desenvolviam mediunidade. Eram todas loucas, né? Os evangelhos dizem que Jesus expulsou espíritos malignos de muitas delas, oferecendo ao mesmo tempo um caminho libertador pela prática constante do amor ao próximo e da confiança em Deus. Grande era o alívio que sentiam, entusiasmando-se para seguir os ensinamentos do Mestre amado. Então, enquanto muitas das mulheres que eram médiums, eram mulheres que tinham esse diálogo com o plano espiritual, para a maioria das pessoas, elas eram consideradas como loucas, como pessoas que não deveriam nem ser ouvidas, nem serem tocadas, nem serem cuidadas. Jesus, ao contrário, foi ao encontro dessas mulheres para ouvi-las, para cuidar delas, para amparar elas. Então, as mulheres médiums da época de Jesus eram taxadas realmente como seres perigosos, como mulheres loucas, que mereciam ser tratadas em total distanciamento. E Jesus fez o contrário. Jesus cuidou dessas mulheres. Jesus tratou com acolhimento essas mulheres. Os espíritos, eles nos trazem diversas informações sobre as mulheres no Evangelho, né? A gente pode ver isso em algumas das obras da doutrina espírita e tudo mais. Uma passagem que a gente pode ver é da fé exercida por Maria, que precedeu o primeiro milagre público. João apresenta Maria bem no início do seu evangelho, nas bodas de Canaã. Contém um tributo à fé exercida por Maria. Maria tinha um cargo de responsabilidade naquele casamento. Quando os convidados quiseram vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Não tem vinho." Essa passagem sugere que quando se virou para Jesus Cristo pedindo ajuda, Maria pode ter respeitosamente esperado um milagre. O relato, então, descreve a contínua fé exercida por Maria ao instruir os servos a obedecerem Jesus Cristo. Fazei tudo o que eles vos disser. Então, no Evangelho de João, nessa passagem de Maria, nesse casamento de Canaã, ela pede ao seu filho, ela pede a Jesus Cristo a intervenção. E ela tem total fé, 100%, completamente, amplamente fé, de que Jesus vai atender, né? Então, Maria é uma mulher de muita fé. É uma mulher que é modelo para todas nós. Modelo de fé, de confiança, de divulgação da palavra de Deus. É uma mulher que realmente nos inspira, e são diversas as passagens que a gente tem de diálogo de Jesus Cristo com Maria, que transparecem toda essa fé, toda essa confiança, toda essa força de Maria. As talhas de água desse casamento, então, foram enchidas, e Jesus transformou a água em vinho, atendendo o pedido de ajuda de Maria para servir os convidados do casamento. Então, prontamente, vendo toda aquela fé, toda aquela confiança, todo aquele pedido humilde de sua mãe, Jesus prontamente atendeu e a água virou vinho. Joana de Cusa, um episódio que a gente vai conversar um pouco, que é a esposa do procurador Herodes. Quando Joana se encontrou com Jesus, ele a curou de uma doença que não está especificada, ou a libertou de um espírito mau que controlava sua vida. Então Joana decidiu seguir Jesus. Ela escolheu colocar em risco seu estilo de vida confortável para tornar-se seguidora de Jesus Cristo. Mas Jesus disse-lhe que, no momento, sua tarefa era junto à família. Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração, enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento. Ainda lhe ouviu as últimas palavras: "Vai, filha, sê fiel." Então Jesus entende até o que está no nosso coração, né? A gente acha que a gente consegue
enganar as coisas, viver num ponto de vista superficial. Mas Jesus fala aqui dentro da gente, nesse episódio que ele conversou com Joana de Cusa, ele sabia o que ela queria, cuidar da família. E Jesus disse, cuide da sua família, é também a sua missão. E a gente que sabe, nós espíritas sabemos que essa nossa convivência familiar é também a nossa missão, faz parte do nosso projeto reencarnatório. A gente veio aqui para conviver com essas pessoas em famílias e Jesus colocou, vá viver em família, sede fiel à sua família, que é a missão de todos nós que encarnamos, né, nesse planeta. Então, Joana de Cusa seguia a ajuda à distância. Depois da morte do marido, ela foi seguir Jesus Cristo. A vida era difícil para as mulheres que serviam a Jesus e aos seus discípulos. Mas Joana uniu-se a essas mulheres que generosamente doavam não apenas o seu tempo e a sua energia, mas também o dinheiro que dispunham para ajudar o ministério do Senhor. Então, as mulheres, elas se doavam por inteiro. E não só doação do seu tempo, doação da sua energia, inclusive doação financeira, doação material para o Jesus, para seus discípulos, para a tarefa que Jesus veio realizar. Joana de Cusa poderia ter vivido e desfrutado de muito luxo e privilégios proporcionados pela sua riqueza e pelo marido influente. Mas ela preferiu abrir mão da mansão terrena em favor da mansão celestial, que sabia que herdaria se comprometesse com Jesus Cristo. Então, quando a gente se compromete com a tarefa que Jesus veio nos ensinar, a tarefa do evangelho, a tarefa da caridade, a tarefa de colocar-se no lugar do outro, a tarefa de difundir o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente sabe que muito mais do que mansão terrena, que não importa, a gente vai construir a nossa mansão celestial. A gente vai construir a nossa edificação no plano espiritual. Então, não importa a gente acumular riqueza, acumular mansões, acumular dinheiro. O que importa é o quanto a gente acumula de evolução moral, né? E muitas dessas mulheres deixaram exemplos de que se importavam com essa evolução moral muito mais do que o acúmulo de bens materiais, né? Joana de Cusa terminou seus dias em grande miséria, morrendo na fogueira por ser cristã, juntamente com seu filho em Roma. Filho pede para abjurar, mas ela se mantém firme. Morre, mulher, morre com esta fé. Não te ensinou outra coisa esta crença a não ser morrer? E com o corpo quase todo em chamas, Joana ainda encontra forças para dizer: ensinou-me também a vos amar. Morro vos amando, vós que estáis me matando. Então, Joana morreu defendendo a sua crença, morreu defendendo a sua fé, que é o que nós devemos fazer, ter a nossa fé cada vez mais fortalecida e ter essas mulheres do Evangelho como nossos exemplos de fé, de força, de crença, né? Nós temos diversos exemplos no Evangelho. A gente teve outras encarnações de Joana de Cusa. Além de ter sido essa grande seguidora de Jesus Cristo, ela também foi uma discípula de Francisco de Assis, a grandiosa Sor Joana Inês de la Cruz e Joana Angélica de Jesus. Além de Joana de Ângeles, que é o espírito que veio para orientar Divaldo Franco e muitas obras já escreveu, né, aqui na nossa seara, que são tão importantes para a nossa doutrina espírita, né? O espírito Joana de Ângeles é mentora de Divaldo Franco, escreveu uma série de livros. A mulher que João apresenta em seguida, durante o seu evangelho, além de apresentar Maria e Joana de Cusa, é a mulher de Samaria. Jesus, voltando de uma missão na Judéia, em direção à Galileia, que levaria 3 dias, passa por Samaria, território no qual tanto judeus quanto galileus eram hostilizados. Os samaritanos eram considerados desde o berço muito impuros em último grau. Impossível qualquer casamento entre samaritanos e judeus. E ainda mais, a vida da mulher não estaria de acordo com a lei judaica, porque ela vivia com certo marido. Então, Jesus mostrou-lhe respeito a essa mulher, apesar de ser de Samaria, e depois a todas as mulheres, sem distinção de nacionalidade ou formação religiosa. Então, enquanto naquele tempo de Jesus ainda tinha muito essa coisa, mas aquela mulher é de território tal, é de lugar tal, é de família tal, para Jesus isso não importava.
sabe? Jesus acolhia todas essas mulheres, Jesus amava todas essas mulheres, Jesus cuidava de todas essas mulheres. Não importa de qual território, de qual etnia, de onde era essa mulher. Jesus não queria saber disso. Jesus só tinha tempo para amar, para acolher, para ouvir essas mulheres. Depois de viajar sob um sol escaldante, Jesus parou para descansar e beber água. Iniciou uma conversa com uma mulher samaritana, no poço, pedindo-lhe água para beber. Como podes tu, judeu, me pedires água para beber, eu que sou samaritana? Já tinha introjetado o quanto era desprezível a sua condição. A mulher se sentia tão desprezível, tão sem valor, que quando um judeu foi falar com ela, como pode você estar querendo falar comigo? Eu sou samaritana, eu sou sem valor. Jesus lhe ensinou que tinha água viva e que aqueles que bebessem da água viva jamais teriam sede. Intrigada, a mulher fez várias perguntas. Jesus Cristo então revelou a vida passada da samaritana e o seu relacionamento pecaminoso atual. A samaritana teve 5 maridos e convivia com alguém que ela não era casada. Embora ela possa ter se sentido constrangida, talvez também tenha sentido que Jesus Cristo lhe falou com respeito, porque respondeu pensativa: Senhor, vejo que és profeta. Mulher, crê-me, Jesus respondeu. A samaritana, desprezada por ser mulher, estrangeira, impura e de má conduta, Jesus se revela como o Messias. Então, para aquela mulher, que para muitos daquela época, para muitos judeus daquela época, era uma mulher impura, uma mulher sem valor, uma mulher que não deveria sequer ser ouvida, Jesus ouviu, Jesus acolheu, Jesus atendeu, Jesus relatou sobre suas vidas passadas, orientou essa mulher. Jesus foi Jesus, né? Aquele nosso maior exemplo de bondade sobre a terra, acolhendo todas as pessoas, acolhendo todas as mulheres. Gradualmente, ao longo daquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, ela adquiriu um testemunho da sua divindade. Ela se converte em apóstola e dá aos outros testemunho de Jesus. Deixando o pote de água, que simbolizava suas posses terrenas, ela foi até a cidade e anunciou: Vinde, vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura ele não é o Cristo? E passou a conversar e dizer para as pessoas o que ela tinha ouvido, o que ela tinha presenciado. Também esta mulher rompe costumes, porque anuncia aos samaritanos a mensagem de salvação que vem dos judeus. Diz João que muitos samaritanos acreditaram nele por causa da palavra daquela mulher. Então, que para os samaritanos, uma palavra que vinha de um judeu, não tinha, é outro povo, não tinha valor, mas era uma mulher samaritana que estava dando o seu testemunho, dizendo a sua verdade, que esteve com o Messias e que estava dando testemunho dessa sua estada com o Messias. Então, muitos samaritanos passaram a acreditar em Jesus Cristo, acreditar que era o Filho do Senhor, enviado à terra, por causa do testemunho daquela mulher, que se sentiu completamente afetada, que se sentiu completamente acolhida por Jesus e passou a ser uma grande evangelizadora, apóstola das palavras de Jesus Cristo. Jesus mostrou compaixão da mulher adúltera. A gente sabe do caso da mulher que ia ser apedrejada. E pelas leis daquela época, a mulher que era pega cometendo adultério deveria ser apedrejada, né? E Jesus teve compaixão, Jesus teve pena, Jesus teve empatia, Jesus teve humildade, honestidade, tratou aquela mulher como ser humano. Então, são diversas as passagens que a gente tem no Evangelho de Jesus cuidando das mulheres, de Jesus defendendo as mulheres, de Jesus estando ao lado das mulheres. Jesus, sempre que alguém condenava, principalmente as mulheres que eram tão condenáveis naquela época, colocava: mulher, quem foi que te condenou? Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condenarei. Vai e não pequeis mais. Então, foi isso que ele disse para a mulher que foi pega em adultério: vai, minha filha, e não pequeis mais. Então, Jesus sempre dando aquele testemunho, aquele ensinamento da segunda chance, de que agora você tem uma nova oportunidade. Não peque mais. Seja uma pessoa correta, seja uma pessoa que pratica o bem. Jesus sempre acredita na nossa possibilidade de melhoramento.
A gente sempre tem que acreditar que Jesus, ele está ao nosso lado, acreditando que podemos melhorar, que podemos evoluir, que podemos não cometer mais pecados, que podemos não cometer mais aquilo que nos afasta de Deus. Uma outra que a gente pode falar também é sobre Madalena, Madalena a prostituta. Antes do encontro com Jesus, ela tinha uma vida sem sentido, uma vida vazia, apesar de tanto luxo e tanta facilidade. Era uma vida extremamente vazia. O palácio dela era procurado por príncipes das sinagogas, ricos negociantes, opulentos senhores de terras e escravos, funcionários de alta categoria da administração herodiana, que lhe depositavam no regaço moedas de ouro, joias, dracmas de prata, perfumes raros, presentes exóticos. Ela se dava ao luxo de escolher quem lhe aprovesse e se tornou detentora dos segredos dos fariseus, aqueles que baixavam a cabeça na rua com ares púdicos, mas que a buscavam, emboscados em mantos negros a horas mortas. Maria de Madalena, contudo, não era feliz. Surda tristeza a minava, entregando-se por vezes, dias seguidos, a profunda amargura. Espíritos infelizes a tomavam, em noites variadas, deixando-a aliada, olhos perdidos no mistério de insondáveis distâncias. Era uma vida vazia, era uma vida sem sentido, apesar de ter muito luxo, de ter muito acesso a bens materiais, ao conforto que a riqueza pode proporcionar, ela se sentia extremamente angustiada, vazia. Nessas horas, as servas se despediam do átrio, todos que a buscassem. Alguns homens, sentindo-se preteridos, dobravam as ofertas pelas horas de prazer que anteviam. Tudo em vão. Muitas vezes ela não queria atender ninguém. Serva de confiança, dedicada e fiel, fala sobre o rabi que andava pelas estradas da Galileia e da Judéia. Sentiu a esperança renascer ante a informação de que aquele rabi convivia com os pecadores e os excluídos. Ele viera para encontrar o que estava perdido. Maria Madalena, então, sai ao encontro de Jesus. Ela precisava conhecer quem era essa figura que tanto falavam. Soube que Jesus e 2 de seus discípulos haviam merecido a distinção de um banquete na rica vivenda de Simão. Quase ao seu final, ouviram-se gritos e alterações. Depois, rompendo a segurança, Madalena irrompe na sala. Entra de uma vez. Simão se enche de cólera ante o epílogo desastroso do seu jantar. Teme mandar expulsá-la, porque sabe da sua coragem e ousadia. Ela o conhece muito bem, como a tantos outros que ali se apresentam como homens de honra. Na presença do mestre, Maria começou a chorar. Sobre os pés de Jesus cobertos de pó, constrangida, ela as enxugou com os seus cabelos. Já ansiava por algo maior e pela vibração espiritual superior do Cristo. Ela então se transforma. Quando a luz se faz, a sombra se dissipa. Então, a gente vê que Maria de Madalena ouviu as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca onde vivia, entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de profunda admiração pelo Messias. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores, singelos por lábios tão divinos. Até ali, caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com vinho de condenáveis alegrias. No entanto, o seu coração estava sequioso e em desalento. O profeta nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. As músicas voluptuosas não encontravam mais eco no seu íntimo. Os enfeites romanos da sua habitação se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Logo, toda Madalena soube, pasmada, a notícia da conversão da pecadora. Distribuíra tudo quanto possuía e ficou com o estritamente necessário para iniciar sua vida.
As vozes da desonra e do despeito sussurravam que ela voltaria às noites de prazer, que enlouquecera, que sempre fora louca. Maria de Madalena se juntou e seguiu o mestre. Discreto, mais de uma vez, recebeu a bofetada da desconfiança. Sabia que não confiava em sua renovação, nem se dava conta de quantas tentações ela estava procurando sublimar. Chegados os dias da denúncia de Judas, a prisão de Jesus, o julgamento arbitrário, ei-la caminhando para Gólgota, acompanhando. Ela estava lá com Jesus acompanhando ele. Permaneceu ao pé da cruz, junto a Maria e ao discípulo João. Quando a cabeça dele pendeu, desejou cingir-lhe outra vez os pés e osculá-los com ternura, mas se sentiu imobilizada. No domingo, indo ao túmulo com Joana de Cusa, Maria, a mãe de Marcos e outras mulheres, encontrou a pedra do sepulcro removida, dobrados os lençóis que lhe haviam envolvido o corpo de Jesus. Ela temeu que os judeus houvessem roubado seu corpo. Enquanto as demais mulheres retornaram para Jerusalém a informar o ocorrido, ela permaneceu lá no jardim, chorando. A Madalena designa a missão de anunciar aos discípulos a sua ressurreição. A lei judaica diz que a mulher não serve como testemunha, mas Jesus valorizou o testemunho das mulheres. Então vamos refletir sobre isso. Naquela época, a mulher não era digna sequer de ser testemunha de nada, mas foi para uma mulher que Jesus se revelou após a sua ressurreição e pediu para que ela desse o seu testemunho de que ele estava vivo, de que ele estaria na ressurreição. Para essa mulher, Jesus valorizou. Mesmo que a sociedade da época não valorizasse as mulheres sequer como testemunhas, foi para uma mulher que Jesus pediu o testemunho. Pediu para ser sua testemunha e dizer aos outros que ele estava vivo, que ele tinha passado pela ressurreição. Jesus, ao vencer a morte, homenageia a antiga cortesã de Cafarnaum. Ninguém como ela assimilaria tão rapidamente os seus ensinos. Ninguém melhor soube se desvencilhar dos vícios e desprender-se das coisas do mundo. Ela foi um exemplo de mulher que deixou a vida vazia, a vida opulenta, a vida cheia de bens materiais para entregar-se à vida de trabalho na seara do Senhor. A vida de evangelizadora, a vida de cuidado do Senhor Jesus Cristo, de propagadora da sua palavra. E foi por isso que Jesus, depois do desencarne, apareceu primeiramente a ela, porque Jesus viu nesta mulher que era tão desvalorizada, a mulher que realmente queria seguir os seus ensinamentos. Maria Madalena, a revivida de Magdala, aparece em vários livros. Devido às suas experiências sexuais desregradas, maculou totalmente o seu veículo físico com a possibilidade da maternidade. Depois da morte de Jesus Cristo, Madalena foi residir em Dalmanuta, quando, certo dia, um grupo de leprosos veio procurá-la. Procediu da Idumeia, aqueles infelizes em supremo abandono. Perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas se lhe fechavam. Maria foi ter com eles e reuniu-os sob as árvores da praia e lhe transmitiu as palavras do mestre. As autoridades locais, entretanto, ordenaram a expulsão imediata dos enfermos. Maria Madalena, diante disso, se pôs em marcha para Jerusalém na companhia deles. Então, quando na cidade mandaram expulsar os doentes, Maria de Madalena acompanhou os doentes. Passando a viver no Vale dos Leprosos, em breve tempo, sua pele apresentava igualmente manchas violáceas e tristes da lepra. Sentindo-se ao termo de sua tarefa meritória, Maria de Magdala abandonou o vale para ir ao encontro do seu círculo pessoal em Éfeso. Ela foi viver junto aos leprosos para cuidar deles. Uma noite, atingiram auge as profundas dores que sentia. Em dado instante, observou-se que o seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a sensação de alívio. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha um reflexo no céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor! Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passastes a porta estreita, amastes muito, vem, eu te espero aqui.
Então você vê que a evolução espiritual que Maria de Madalena foi exemplo, né? De uma mulher que estava imersa nessa vida de vazia, nessa vida de amores fugidios, de vícios, apegada às questões mundanas, para uma mulher que foi recebida pelo próprio Jesus Cristo no momento do seu desencarne, dada a sua evolução, dado o seu compromisso com a palavra de Jesus Cristo. A multidão de pecados dela foi perdoada pelo seu imenso amor a Jesus Cristo. O exemplo maior que a gente tem de mulher no Evangelho é Maria, Mãe Santíssima, Mãe de Jesus Cristo. Todas as religiões cristãs referenciam com extremo carinho e profunda gratidão a figura ímpar de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Inclusive, Maria de Jesus, dentro da doutrina espírita, ela é reconhecida como uma entidade evoluidíssima, que já havia conquistado há mais de 2000 anos elevadas virtudes. Ela estava apta a desempenhar na crosta terrestre tão elevada missão, recebendo em seus braços o emissário de Deus que se fez menino para se transformar. Então ela precisava ser um modelo de perfeição, essa mulher. Então é óbvio que Maria de Nazaré era um espírito muito evoluído, de planos muito superiores, que aceitou a missão de vir para a Terra para ser esse canal, para ser mãe de Jesus, para ser mãe do Filho de Deus. Ela tinha essa questão religiosa, ela praticava o cristianismo, né? E ela estava como ferramenta do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A vida de Maria foi uma vida simples, foi uma vida humilde, uma vida de quem renunciou como ave de luz ao seu ninho para ajudar a humanidade. Então a gente tem vários livros que aparecem da doutrina espírita, das obras subsidiárias, que colocam Maria, toda a preparação que Maria teve, todo o cuidado que Maria teve para vir até a Terra como mãe de Jesus. Conta-nos Emmanuel que, precedendo a vinda de Jesus, entidades angélicas se movimentaram, tomando vastas e importantes providências no plano espiritual. Escolheram-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Uma atividade única registra-se, então, nas esferas mais próximas do planeta. Com a chegada do Mestre, a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora de Cristo, como a dizer que a humildade representava a chave de todas as virtudes. Então a gente vê que Maria era um exemplo de humildade, era um exemplo de fé, um exemplo de compromisso com a palavra de Jesus. A gente tem uma série de exemplos no nosso Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho de Jesus, que colocam como Maria era essa mulher de luz, esse espírito evoluidíssimo. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Chico Xavier, tem um último capítulo dedicado a Maria, descrevendo as suas impressões íntimas diante do Filho crucificado, a sua curta estadia em Bataneia, a mudança com João Evangelista para Éfeso, onde estabeleceriam pouso e refúgio aos desamparados, ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade e, como mãe e filho, iniciaria uma nova era de amor na comunidade universal. De fato, a casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis. Maria externava suas lembranças, falava dele como maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinamentos recebidos. E não foi só. Decorrido alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e confortável. Então a gente tem vários exemplos de Maria, como esse exemplo de uma mulher forte, como esse exemplo de uma mulher que veio dedicada ao seu trabalho, aquilo que ela se comprometeu. A gente tem uma série de exemplos de como Maria foi essa figura feminina tão importante para todos nós. A gente tem várias legislações que foram colocadas com a imagem de Maria, mas é interessante a gente falar de um retrato falado de Maria de Nazaré, que foi pintado pelo fotógrafo Vicente Avella, ditado por Emmanuel, através de Chico Xavier, em 1983. Como ela é conhecida em suas visitas às esferas espirituais mais próximas e perturbadas da crosta, como a Legião dos Servos de Maria.
Então, realizando aos poucos, desde meados de 1983, com retoques sucessivos realizados pela grande habilidade de Vicente, em mais de 20 contatos com o médium mineiro na capital paulista, nós temos o retrato de Maria. E é uma figura que transparece tanto amor, é uma figura que transparece tanto amor, tanto cuidado, tanto zelo, tanta fé. É a figura de Maria. Então, a gente tem várias poesias que também tem nos livros, como o livro Maria, Mãe de Jesus, de Ivone Pereira e Chico Xavier, que colocam essas poesias sobre Maria. Então, tem uma passagem que diz do livro de Boa Nova, de Humberto de Campos e Chico Xavier, que coloca o seguinte: por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe o seu perfume. Então, Maria, Mãe de Jesus, Maria de Nazaré, é o nosso maior exemplo de mulher, é o nosso maior exemplo de mãe, é o nosso maior exemplo de dedicação total, de entrega total ao trabalho do Senhor Jesus Cristo. Ela se doou como pessoa, ela se doou como espírito, ela se doou como mãe, né? Então, eu acho que o que fica desse ensinamento, o que fica dessas passagens das mulheres durante o Evangelho, são de mulheres fortes, de mulheres que se colocaram ao trabalho, de mulheres que não tiveram medo de se colocar, não tiveram medo do trabalho, não tiveram medo de arregaçar as mangas e ir ao trabalho do Senhor Jesus Cristo. Muitas delas sem voz, muitas delas relegadas ao segundo plano, muitas delas colocadas como mulheres sem valor, e mesmo assim, Jesus as ouviu, Jesus as acolheu, Jesus as amou. Então, Jesus é o nosso maior exemplo de amor às mulheres. E Maria, Mãe de Nazaré, é o nosso maior exemplo de mulher, de mãe, de figura que tem fé na palavra de Jesus Cristo e a nossa maior evangelizadora da palavra divina. Então, era mais ou menos sobre isso que eu queria conversar com vocês. Agradeço por terem me ouvido esses minutos. Peço que a gente possa novamente abrandar os nossos corações, fazer uma prece no nosso íntimo, agradecendo a Jesus por essa oportunidade, agradecendo aos irmãos trabalhadores, encarnados e desencarnados, por essa oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que à distância, para o estudo, para a troca, para a disseminação do Teu Evangelho. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.